Segundo domingo da Quaresma, ano C. Leitura para 16 de março de 2025 com o tema: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Vão compartilhando e vão se inscrevendo. A primeira leitura é de Gênesis, capítulo 15, versículo de 5 a 12 e versículo 17 e 18. Deus levou a Abrão para fora e disse-lhe: Olhe para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. Assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur, terra dos caldeus, para te dar a posse desta terra. O Senhor disse: Toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade, uma de frente para a outra, mas não cortou as aves. Ao pôr do sol, Abraão, tomado de um profundo sono, foi assaltado de um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passou entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor fez com Abraão uma aliança, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos e irmãs, a dor de Abraão era de não ter um descendente, possivelmente toda a sua herança ficaria para um escravo. Mas Deus o convida a sair da tenda e diz: Olha para o céu e conta as estrelas, se puderes contar. Assim será a tua descendência e te darei posse desta terra. Abraão acreditou, ele não perdeu a confiança no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Mas Abraão apresenta oferendas e celebra a aliança, celebra o amor, celebra a certeza de que Deus está com ele. Aqui também nós somos chamados ao diálogo com Deus, a escutar o que ele nos diz e a fazer a vontade do Pai. Na segunda leitura da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores e proceda segundo o modelo que tendes em vós, porque há muitos que procedem como inimigos da cruz. O fim deles é a perdição. Tem por Deus o ventre, orgulham-se de sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a vossa pátria está no céu, donde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao corpo glorioso. Portanto, permanecei firmes no Senhor. Irmãos e irmãs, Deus não nos escolhe para sermos uma vivência de práticas externas e de gestos vazios. Não nos chama para sermos a casa do egoísmo e da ganância, a casa da violência e da negação da vida. Os verdadeiros cristãos são aqueles que trilham os caminhos de Jesus, aqueles que vão se tornando acolhida e comunhão, cura e misericórdia, vida de comunidade e vida de comunhão. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 28 até o 36. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto de seu rosto e suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus, viram a glória de Deus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se afastando,
Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto assim falavam, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Irmãos e irmãs, por toda a Galileia, Jesus anunciou a palavra aos pobres, proclamou a libertação aos cativos, fez os cegos recobrar a vista, mandou em liberdade os oprimidos, proclamou o tempo da graça do Senhor. Os discípulos eram as testemunhas das palavras e de gestos libertadores de Jesus e descobriram que Jesus é a realização da promessa do Messias de Deus. Antes da transfiguração, Jesus já buscava conscientizar os discípulos de que o Filho do Homem teria que sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Seria morto, mas ao 3º dia ressuscitaria. Como entender que Jesus revelava que passaria pelo sofrimento e pela morte? Eles esperavam o Messias guerreiro e libertador de seu povo contra o poder imperial de Roma. Como entender o pedido de Jesus de que negassem a si mesmo, tomassem a cruz e o seguissem no caminho do dom da vida até a morte, no mesmo caminho da cruz? No meio de todas essas dúvidas, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir com ele ao monte para rezar. São muitos os elementos e os sinais que os discípulos vão testemunhar. O monte, as aparições, as vestes de brancura refulgente, a nuvem, a voz que vem do céu e mesmo o medo daqueles que presenciaram o encontro com o divino. O monte é o lugar da revelação. No monte Deus revelou a Moisés. No monte a transfiguração, onde Deus revela quem é Jesus Cristo. O lugar das aparições divinas. O lugar mais perto de Deus na concepção do Antigo Testamento. A transfiguração lembra o resplendor de Moisés diante de Deus, ao receber as tábuas da lei. A cor branca é a cor da pureza. E, portanto, é também a cor de Deus. E revela que estamos em ambiente sagrado, em ambiente divino. A aparição de Moisés e Elias representa a lei e os profetas, revelando ser o Cristo Senhor. Os discípulos dormem, ou seja, não entendem o que está acontecendo, ainda estão na força e no poder da noite. É preciso acordar e descer a montanha, descer e abraçar a realidade da lei e dos profetas, descer e abraçar a construção do reino de Deus, descer e assumir os passos de Jesus no meio do povo pobre, esquecido, abandonado e faminto. Descer é enfrentar as forças contrárias ao projeto de Deus. É preciso que trabalhemos a defesa da vida. É preciso expulsar os demônios do ódio e da ganância. É preciso de acolher e partilhar para que todos possam participar do banquete do Pai. Do meio da nuvem, Deus Pai nos revela: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E Jesus nos diz que para alcançar a salvação é preciso caminhar para os irmãos que sofrem, os irmãos que passam por várias formas de exclusão. Jesus diz: tudo que fizeres aos mais necessitados é a mim que estão fazendo. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.